É uma satisfação estar aqui falando para vocês. Em primeiro lugar, um ótimo Dia das Mães a todas as mamães e também as mães dos traders e das traders. E hoje, 10 de maio, então, vamos ao estudo semanal do índice Bovespa. Nós vamos ver nesse estudo o gráfico do índice Bovespa. Depois vamos olhar Klabin e Suzano, dois bons trades aí nos dias que passaram. Depois vamos olhar o gráfico de Petrobras, que para mim é um gráfico que também começa a ficar bem interessante, Vale 3. Vamos estudar Via Varejo, CSN, Gerdau, Uzi Minas. Vamos dar uma passada aí, então pelas ações do setor siderúrgico. E vamos terminar com Intermédica e ITSA4, que também divulga resultado nesta semana, já na segunda-feira, tá? Eu coloquei aqui do lado, gente, porque as empresas que vão divulgar resultado, porque isso pode trazer volatilidade para o papel e é importante a gente ficar de olho, tá? Eu vou colocar o link dessa reportagem aqui, lá do Finance News, com a agenda de resultados, todas as empresas que vão divulgar resultado nesta semana, certo, pessoal? Índice Bovespa, gráfico diário, o que nós podemos falar? O índice Bovespa, na minha opinião, tem uma resistência ali de curtíssimo prazo, 81.016 pontos. Então, essa faixa aqui, ó, vamos dar um zoom aqui nessa tela. Isso aqui já é uma resistência de curtíssimo prazo. Aqui, ó, tá? Onde é que o índice tem a próxima resistência? Lá na faixa de 82.213 pontos. Esse topo aqui anterior exerce uma resistência ao preço. Se vencida essa resistência, se o índice rompe isso aqui, ele busca, na minha opinião, 85.176 pontos, que é onde nós temos a próxima resistência dada por essa região aqui. Tá? Para mim, essa é a principal resistência que o índice tem que romper, porque aí ele poderá buscar a próxima, que é lá em 92.000 pontos. Bom, e suportes? Leonel, onde que o índice Bovespa tem suportes? Na minha opinião, o índice Bovespa tem suporte aqui, ó, 78.103 pontos é suporte. Depois, 75.260 pontos é suporte. Depois, nesse fundo aqui, 72.155, né? Aqui é suporte dado por esse fundo aqui. No gráfico semanal, houve uma pergunta para mim na semana que passou, se eu imagino que vai haver uma correção no gráfico do Ibovespa. Eu respondi que acredito, sim, acho necessária até mesmo uma correção. E aí isso me faz compartilhar o gráfico semanal com vocês, porque aqui eu vou responder e a gente vai visualizar o que eu penso, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Olha só, nós estamos num momento de uma importante definição do índice Bovespa no médio e longo prazo. Isso aqui, esse aqui é o gráfico semanal, então nós estamos falando aqui num horizonte de várias semanas, meses, tá? Não é algo que poderá acontecer daqui a alguns pregões, não, é daqui a vários meses. O índice Bovespa está fazendo aqui um repique e vai fazer um teste de fundo para depois lançar uma onda 3 para cima no semanal, ou nós estamos fazendo aqui apenas um repique para depois voltar a cair numa onda 3 para baixo. Essa é a grande questão que nós temos neste momento no índice Bovespa. Tá? Eu acredito, e aí na verdade é o que eu quero compartilhar com vocês, é que isso aqui pode ser uma onda 1 e nós teremos um teste de fundo. Esse teste de fundo não necessariamente é com o índice caindo, ele pode ser com uma lateralização, tá? Fica andando de lado aqui durante várias semanas, quem sabe meses, para depois lançar uma onda 3 para cima. Tá? Realmente eu não gostaria que nós estivéssemos aqui fazendo apenas um repique para lançar uma onda 3 para baixo, porque essa onda 3 para baixo, ela pode ter o mesmo tamanho dessa forte onda 1 aqui, o que levaria os preços muito, mas muito lá para baixo. Tá? Fazendo aqui um exercício de futurologia, para isso nós vamos usar a Fibonacci, nós teríamos talvez um alvo, gente. Tá? Isso aqui é um exercício de futurologia, não é algo que vai acontecer com 100% de certeza, porque ninguém conhece o futuro com 100% de certeza.
a análise gráfica serve para a gente estimar probabilidades, né? Levaria os preços para pelo menos lá na região dos 32 mil pontos, se fosse, ou né, se ocorrer uma onda 3 para baixo, né? Bom, essa é a minha avaliação, tá? Com relação ao índice Bovespa no gráfico semanal. Vamos voltar aqui de volta ao gráfico diário e vamos olhar de imediato o gráfico de Petrobras de Vale. Antes, eu só quero compartilhar com vocês também um trade que foi muito bom, que a gente fez essa semana, que foi de Klabin. Eu falava de Klabin 2 semanas atrás, né? Eu dizia que se Klabin rompesse essa faixa aqui, né, seria um rompimento importante, né? Quando rompeu, eu comprei, voltou um pouquinho, depois subiu e chegou numa outra resistência, aqui nessa faixa de 19,13. 19,13 eu me desfiz de parte dos papéis, continuei com outra parte, né, em torno de 50%, e quando chegou aqui em cima, me desfiz então na última quinta-feira do restante dos lotes que eu havia comprado, né, gente? Isso aqui gerou para a gente um excelente trade, uma rentabilidade muito boa. E agora, pessoal, entrar fica um pouquinho fora de time, né? KLBN11. KLBN11 foi um papel que eu resolvi ficar com boa parte do que eu havia comprado, porque o dólar estava subindo muito forte, né? Continua subindo, né? Um rally do dólar fantástico que a gente não via aí há muito tempo. E então o dólar em alta impacta não só a Klabin, mas também Suzano positivamente, né? Por isso que eu resolvi ficar, tá? Por isso que eu resolvi não me desfazer dos papéis todos aqui nessa região de resistência. Então, gente, agora não é momento da gente entrar nesse papel, porque ele está muito afastado da média de 9 períodos. Preço aqui em cima, média aqui. Comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco. Se for uma compra usando análise gráfica para swing trading, compra de curto prazo. Eu não estou aqui falando de compras para o longo prazo, porque aí você não vai fazer uma análise gráfica, você vai fazer uma análise dos fundamentos. Aí é diferente, é uma outra análise, certo? Então o papel dispara, sobe forte com aumento de volume, isso é positivo. Para entrar agora, para quem gosta de fazer um manejo de risco adequado, teria que esperar o papel cair, né? Voltar de repente aos níveis aqui de 19,22 por ali, né? Ou o papel fica andando de lado aqui em cima, certo? Vamos ver também o gráfico de Suzano, bem rapidinho, tá, pessoal? Daqui a pouco eu olho Petrobras e Vale. Suzano também foi um papel que eu dizia, né? Rompimento aqui desse topo, o papel pode ficar bem interessante. Eu comprei, tive um bom ganho percentual, né, gente? Me desfiz dos papéis aqui em 44,12, quando o papel chegou nessa resistência. O papel simplesmente não tomou conhecimento da resistência, continuou subindo. Já tive um ganho percentual aqui, para mim já está bom, né? Os ganhos em Klabin e Suzano me permitem aí ter uma ótima rentabilidade na carteira de curto prazo este mês, né? Então, agora quem quer entrar em Suzano, SUSB3, neste momento também eu acho muito arriscado, porque média de preço está aqui, preço está aqui em cima. Teria que esperar o preço recuar para de repente 44,28, e se subir aí sim vale uma entrada, principalmente se romper o topo anterior, ou esperar cair até mais embaixo, né? Não teria problema nenhum se o papel viesse até essa faixa de R$ 43,00, 42,56, enfim. Tem que esperar um pouquinho, tá, pessoal? O papel sempre vai fazer o papel sempre vai fazer o recuo, né, a correção sempre vem, tá? Não tem por que ter pressa, o mercado toda hora está nos dando oportunidades, tá? Petrobras, gente, o gráfico de Petrobras, para mim, numa frase: Petrobras fica o gráfico ótimo, excelente, se romper 18,69, 18,64, chegou a romper, né? Quase rompeu, né? A máxima aqui 18,58, né? Ele foi. Petrobras tem que romper, na minha opinião, 18,63, 18,70. Ele tem que romper esse topinho aqui, tá, gente? E o volume tem que aumentar, tá? O volume tem levemente aumentado, olha aqui, ó.
Precisa aumentar um pouquinho mais e romper. Se romper, por que o gráfico fica bom, na minha opinião? Porque a próxima resistência significativa é lá em 23,05, que é a borda superior, olha aqui na esquerda, a borda superior de um gap. Tá? Isso aqui é resistência. Então fiquem de olho em Petrobras. É um gráfico que pode se tornar muito bom. Cuidado com os falsos rompimentos. Ele pode romper aqui e voltar. Por quê? Principalmente se esse rompimento ocorrer com um volume baixo ou se ocorrer ali na primeira hora do pregão. Tá? Entre 10 e 11 horas o papel vocês podem romper, mas volta. O trader profissional, ele dificilmente entra na primeira hora de pregão. Ele espera um pouco mais, espera ter mais liquidez para entrar. Certo, pessoal? Vale agora, vale 3. Vamos botar aqui, vale 3. Vale 3 é um gráfico que voltou a ficar muito bom, principalmente por causa do aumento do volume. Olha aqui, ó, aumento de volume, rompe resistência, né, dada por esse topo, 47,32, foi embora. Quem entrou está de parabéns, bom trade, né? Quem não entrou, agora tem que esperar o papel, porque ele está pertinho de uma região de resistência, né? 49,08, aquilo ali é uma resistência, tá, pessoal? R$49 é a resistência. Então o papel aqui ele pode fazer o quê? Pode recuar, pode ficar andando de lado, né? Se recuar até essa faixa aqui de 47,56 pode ser uma boa, caso ele volte a subir e rompa o topo anterior. Se esse papel continuar subindo, pessoal, e romper a resistência ali de 49, né? Busca 49,84. Por quê? Porque é o topo superior desse gap aqui, ó. Ali é a próxima resistência. Tá? Se continuar subindo, 51,20 pode ser o próximo destino. Mas o que eu gosto de Vale é volume alto. Tá? E veja como o volume deu suporte a essa alta aqui, né? Olha aqui, ó. Sobe com volume alto. Isso é fantástico, né? Sempre cuidem o volume, tá? O volume está subindo, o papel sobe. É o que é mais uma sinalização positiva e que faz parte do meu setup para eu entrar ou não numa operação, certo? Então Vale é um papel também, acho importante colocar no radar, principalmente se ele fizer uma realização aqui nos próximos pregões, certo, pessoal? Bom, agora vamos estudar o gráfico de... lembrando que Petrobras divulga balanços, tá? Cuidado com Petrobras, muita atenção a Petrobras, né? Aqui, ó, na quinta-feira, dia 14, após o pregão, Petrobras divulga os seus resultados, pode trazer volatilidade para o papel. Bom, vamos agora estudar o gráfico de Via Varejo, VVAR3. Via Varejo divulgou um comunicado durante a semana que passou, dizendo que avalia a possibilidade de fazer uma emissão no mercado primário, né, de ações. O mercado, obviamente, não gosta dessa notícia e o papel realiza. Olhando agora somente o gráfico, nós vemos que essa realização chegou numa região de suporte, tá? Olha aqui, ó, ele respeita o suporte 8,37 e ele para aqui no suporte da média móvel de 9 períodos. Pode, se continuar caindo, qual é o próximo suporte? Na minha opinião, 8,17, tá? 8,17 é um suporte. Mais embaixo tem suporte? Sim, tem suporte aqui perto da média móvel de 21 períodos, 7,62. O que seria interessante, o que tem que ficar de olho em Via Varejo? Tem que ficar de olho se, após o papel fazer aqui a sua correção, se ele vai armar pivô e voltar a subir para sua tendência principal neste momento, que é a tendência de alta, tá, pessoal? Cuidem isso, tá? Eu acho que essa queda aqui que houve, ela foi positiva, né? Vejam que o papel ele chegou numa região de resistência, 10,38, 10,40, isso aqui é resistência dada pelo topo anterior. Então é normal que houvesse uma queda que foi acentuada por essa notícia aí que passou, tá? Então cuidem se o papel vai armar uma alta. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 60 minutos aqui desse papel. Vamos
vamos ver se o gráfico de 60 minutos já nos mostra, que já nos dá alguma pista aqui do que está acontecendo. Olha aqui, ó. O papel aqui faz, aqui dá para ver claramente no curtíssimo prazo uma tendência aqui de baixa, é uma tendência bem curta, tá, pessoal? Tem que ver o que? Tem que ver se o papel vai começar a reagir aqui no gráfico de 60. Então, se ele vai começar a subir, tá? Vai ter que romper ali 9,20. Pode chegar na média móvel 9,52, também sofrer resistência, mas o que você tem que ver é se ele vai começar a reagir aqui nas próximas horas dos próximos pregões. Certo? Tá? Acho que é importante sim botar de olho, botar no radar via varejo. Acho que é importante sim. Tá? A única coisa ruim daqui é que o papel caiu forte com aumento de volume. Isso é negativo? Sim. Então vamos ficar de olho, tá, pessoal? Vamos ficar de olho. Se for fazer uma entrada, tem que tomar cuidado também, porque o papel divulga balanço na quarta, olha aqui, ó, quarta, 13, após o fechamento do mercado. Isso pode trazer volatilidade para o preço, tá? Uma volatilidade extrema, né? Depois vamos dar uma olhada agora no setor de siderurgia. GGBR4, Gerdau. Eu alertava, né, no vídeo, acho que foi da semana passada, né? O papel rompesse esse topinho aqui, poderia chegar até a sua região ali de voltar de novo aquela região do topo superior do gap, né? 18,76, foi até um pouquinho em cima. A próxima resistência desse papel é 13,80, né? Aqui, ó. O trader um pouquinho mais agressivo já fez algumas compras aqui, tá? E vai se desfazer da sua operação quando chegar lá em cima naquela próxima resistência significativa. O que é positivo aqui? Que o papel sobe e o volume aumenta bem forte, tá? Pode até fazer um pullback aqui, não teria problema, onde ele poderia parar nos níveis, nos topos rompidos, né? Então, se ele fizer um pullback e parar na região de 12,69 e voltar a subir, pode ser um ponto de entrada, tá, pessoal? É um gráfico também interessante, rompeu resistência, volume alto. Isso torna esse gráfico bem atrativo, tá? Goal 4, metalúrgica Gerdau, mesma coisa, né, gente? Rompeu ali 5,67. Então, quem entrou nesse papel já entrou aqui. E esse papel ele se aproxima da sua resistência aqui de curto prazo, 6,03. Resistência de curto prazo dada por esse topo, pela parte superior desse gap aqui, tá? Volume aumenta, papel sobe, isso é bem positivo. Pode até fazer um pullback aqui, não teria problema nenhum. Se fizer um pullback, se voltar a cair 5,67 é um ponto em que ele pode parar a queda e voltar a subir. Então aqui pode ser um ponto de entrada, certo, pessoal? Agora o papel precisa fazer um recuo, seja aqui no gráfico diário ou seja lá no gráfico de 60, se você quiser entrar, porque agora ele já começou a se afastar um pouquinho das médias, tá? Tem que tomar esse cuidado aí. Próximo papel, Uzi Minas. Eu acho que faltou nos olharmos CSN, né? Vamos dar uma olhada antes em CSN. CSN A3. CSN também divulga balanço nesta semana. Olha aqui, a CSN divulga na quinta, dia 14, após o pregão, tá? Fiquem de olho nisso também. Aqui está o gráfico. Esse gráfico aqui é um bom gráfico. Por quê? Porque o papel chega num ponto de suporte, arma um pivô, o trader agressivo já comprou alguns lotes aqui, o trader que não é tão agressivo vai esperar o rompimento do que? De 9,30. Vai esperar o rompimento desse topo aqui e vai ter como alvo lá a região dos 9,89 e 10 reais. Por quê? 9,89 e 10 reais é esse topo aqui. Isso aqui exerce uma resistência ao preço, tá? Se vencer essa resistência aqui, a próxima é lá em 10,97, porque é a borda superior do gap. Então,
CSN é um gráfico que vale a pena colocar no radar, tá? Principalmente por isso aqui que ele está fazendo, ó, que parece ser um pivô de alta. Esse pivô vai ser confirmado se e somente se romper 9,26, tá? Tem que romper com o volume aumentando, tá, pessoal? Suporte, onde é que ele tem suporte? O papel tem suporte aqui em 8,25, depois nessa faixa aqui de 7,97, R$7, tá? CSN agora Usim 5. Usim 5, Usim Minas. Aqui está o gráfico de Usim Minas. Também, gente, parece que fazendo aqui um pivô de alta, o papel precisa fazer o quê? Precisa romper 5,13. Rompendo 5,13, pode buscar o quê? 5,37, depois 5,44, depois 5,57. Tá? Não estou dizendo que isso aqui vai ocorrer, estou dizendo que a primeira coisa que você tem que ficar de olho é se romper 5,13, aqui pode ser um ponto de entrada. Tá? Vejam que ele parece fazer um pivôzinho aqui para cima. Ok? Esse é um papel das siderúrgicas que tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Do ponto de vista gráfico aqui para voltar para subir. Papel encontra suporte relevante aqui nessa faixa de 4,51 por aqui, tá? Média móvel de 21 períodos. Eu prefiro o gráfico de Gerdau e CSN, certo? Bom, pessoal, agora vamos ver o Intermédica GNDI3. Esse papel foi bastante pedido, por isso que eu estou olhando aqui, tá? Intermédica GNDI3. Bom, nota Drame, Intermédica. Numa palavra, gente, o que esse papel tem que fazer? Vamos lá. O papel tem que romper o quê? Tem que romper esse topo aqui, ó. 59,65. Tá? Tem que romper esse topo aqui. Tem que romper esse topo aqui. Isso aqui tudo é uma região de forte resistência. Qual é a próxima resistência desse papel caso ele rompa essa região aqui? A próxima resistência é 61,47. Base superior daquele topo, daquele gap lá em cima. Tá? Rompendo essa resistência, né, de 5,61,37, a próxima 62,90. Se romper 62,90, a próxima resistência significativa 65,86. Tá? É um gráfico interessante, tendência clara de alta, né? Olha aqui, né? Então, 1, 2, 3. Aqui já não é mais ondas de Elliott, né? Porque vejam que a onda 4 ela invade o topo da onda 1, de acordo com a teoria das ondas de Elliott. Isso não pode acontecer, tá? Mas de qualquer forma, continua um gráfico interessante. A gente sabe que nem sempre consegue ver ondas de Elliott nos nossos gráficos, não tem problema nenhum. Papel fazendo fundos ascendentes, isso é bem positivo, mas tem que romper essa faixa aqui, tá? Para mim, essa é a palavra-chave desse papel. Tem que romper aquela resistência em 59,65,60, ok? Bom, pessoal, para finalizarmos, vamos ver Itaúsa. Já adianto que não é um gráfico que me chama a atenção, mas muita gente pediu. Os bancos neste momento não estão numa situação gráfica boa, tá? Eu olhei todos os grandes bancos, os gráficos, olhando o gráfico, tá? Não estou olhando fundamentos. E ITSA4 é a mesma coisa, tá, pessoal? Não vejo aqui motivo para comprar ITSA4 neste momento. No entanto, lembro que ITSA4 vai divulgar balanço já nesta segunda, tá? Segunda-feira, dia 11, né? Não foi informado se é antes ou se é depois do pregão. Então tem que ficar de olho nisso. Vamos ver, né? É a holding do Itaú. Ele não é exatamente um banco, é uma holding.
mas aproximadamente 90% da sua receita, né, vem do desempenho do Itaú, né? Pessoal, isso aqui tem que romper essa, digamos, linha de tendência aqui, tá? Tem que romper isso aqui, a gente vê melhor lá no gráfico de 60 minutos. Olha aqui, ó. Aqui está o gráfico de 60. Claramente a gente vê aqui uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, tem que romper essa linha de tendência aqui, ok? Ou seja, tem que romper essa faixa aqui, primeira, 8,60. E aí ele já enfrenta a resistência lá em 8,69, 8,72. Depois mais em cima, 8,80, certo? Ele parece aqui armando que pode ser um pivôzinho aqui, né? Mas com muita dificuldade. Enfim, tem que romper isso aqui primeiramente, ó, essa faixa aqui, tá? E a próxima resistência aqui, certo? Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Nos vemos no próximo domingo. Qualquer dúvida, por favor, façam as suas considerações, a sua opinião. E se tiverem dúvidas, podem enviar para mim uma mensagem que eu estarei pronto para esclarecer. Uma ótima semana a todos nós e mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente.